Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Aguilon Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita recebe hoje, para uma entrevista agradável, esclarecedora e orientadora, o companheiro Meri Seba, participante ativo da divulgação do Espiritismo, trabalhador dedicado da Casa Espírita Meimei, envolvido profundamente com o trabalho da nossa USE regional, USE estadual, USE municipal e com o movimento espírita brasileiro. Seja bem-vindo, Meri. Eu agradeço bastante o convite. Será com certeza uma oportunidade muito boa da gente estar novamente no programa Visão Espírita. E isto não só me proporciona alegria, como também essa oportunidade de levar a mensagem da doutrina. Talvez seja uma oportunidade ímpar, Meri, o programa Visão Espírita lhe fazer um agradecimento hoje, após 4 anos da sua existência, que está breve a ser comemorada. Muito do que levamos ao ar hoje, a imagem, o slogan, o trabalho apresentado pelo Visão Espírita ao nosso telespectador, se deve à sua colaboração, à sua dedicação, o seu empenho e à sua criação em nos ajudar a trazer o Visão Espírita para o ar, para que ele esteja aqui hoje. Nosso muito obrigado. E o fizemos com muita alegria, viu, André? Meri, fale-nos um pouco sobre o Meri profissional, para que o nosso telespectador o conheça um pouquinho mais. Bom, então vamos remontar ao século passado. Meu Deus. Nós estivemos concluindo os cursos em São Paulo e optamos pela Escola Superior de Propaganda de São Paulo. Uma escola muito ativa nesse campo na época, não é? Há mais de 50 anos atrás. E essa formação nos possibilitou fazer uma conexão com a doutrina espírita, porque eu me casei com uma pessoa espírita de berço e certamente me converti ao espiritismo, porque eu tinha uma outra filosofia, não é? E achei que nós poderíamos fazer essa conexão. E parece que deu certo. Em contato com o professor Herculano Pires, ele também me estimulou muito a trabalhar no movimento de unificação. Foi quando eu ingressei no Conselho Metropolitano Espírita em São Paulo, órgão regional da USE naquela época, em 1969. Não é? Isso me proporcionou colocar a tecnologia profissional, da propaganda, ao espiritismo. USE, para os nossos telespectadores, é a União das Sociedades Espíritas, é um órgão, uma instituição de unificação que converge todas as instituições espíritas. Mas, Meri, você trilhou o caminho da publicidade. Sim. Né? Como você disse, são 50 anos de dedicação. Qual é a motivação para realizar uma campanha publicitária para o espiritismo? Eu diria que é bem complexo isso, porque, primeiro, a gente sentiu que na época, e mesmo depois de alguns anos, não havia assim uma receptividade muito grande em função de que se pensava que a doutrina não deveria ser exposta tão amplamente à sociedade. Achavam que havia aí um misto de divulgação com proselitismo. E nós provamos que não era nada de proselitismo, não é? Porque não estávamos nos vangloriando de ter pensamentos diferentes
estamos colocando conceitos que há muito tempo já haviam sido colocados para a humanidade, né? Revivendo o cristianismo, e aí a coisa começou a mudar um pouco a maneira de olhar, não é? Esse olhar começou a ser visto assim como uma questão mais de nos mostrar aos poucos, né, para o grande público. Mas não foi um momento muito fácil, não. E depois o aspecto também financeiro, não é? Quando se fala em propaganda, se fala em investimento, quer dizer, despesa. E você sabe que o nosso meio espírita não dispõe assim de muita, ou pelo menos não dispunha na época, né, de muita facilidade nesse campo. Não havia disponibilidade. Isso se mantém, né? Isso, ao longo, eu acho que ainda se mantém. Se mantém. É um desafio importante que devemos vencer. Então, fazer campanha publicitária no meio espírita ou no meio de uma instituição religiosa ou numa própria sociedade que envolve várias instituições como a nossa USE, exige muita perseverança. Sim, e o que levou o Meri a perseverar? Essa é uma questão interessante, porque nós estamos já nessa atividade desde 69, não é? Quando começamos lá no Conselho Metropolitano Espírita. E não paramos de fazer, além dessas campanhas que foram colocadas nacionalmente, houveram outras menores, não é? Regionais, até locais. Eu acho que é questão de convicção mesmo, né? De que a gente divulgando conceitos espíritas, a gente estaria contribuindo para um mundo melhor. É convicção mesmo, sabe? Eu estou aqui me lembrando dos prolegômenos, que está em um livro dos Espíritos, que inclusive quando nós iniciamos o Visão Espírita há 4 anos atrás, tem uma mensagem, né, que está assinada pelo Espírito Verdade, que são todos aqueles Espíritos, né, e que ele diz que é preciso perseverar, porque a grande alegria é ver a doutrina divulgada, multiplicada e ajudando a muitos. Resumidamente, não são essas as palavras, e pelo que eu percebo, é algo intrínseco, muito forte dentro do Meri, esse espírito. Sim. E eu acho que houve assim uma felicidade muito grande dessa conexão da área de propaganda com o espiritismo, porque normalmente a gente trabalha com comunicação, não é? E ao trabalhar profissionalmente, a gente pensa também na doutrina, em transferir aquela técnica, aquele planejamento para a doutrina também. Então, eu nunca me cansei. Eu fazia com muito prazer, faço com muito prazer, e parece que a coisa se torna assim num processo natural, sabe? Muito natural. Vamos falar hoje, conversar um pouquinho mais, de uma forma agora mais específica, e me permita voltar ao ano de 1972, quando foi lançada uma campanha publicitária no meio espírita. Queria que você voltasse no tempo agora, em 1972, lançando uma campanha publicitária. Qual foi ela? Como é que foi isto? Então, vamos voltar mais um ano ainda, em 71. 71. 71, o Chico Francisco Cândido Xavier foi à televisão. TV Tupi, Canal 4, no programa Pinga Fogo. Nós assistimos ao programa, nós participamos, estivemos lá, junto com um grande número de companheiros, e notamos que, após a apresentação do Chico na TV, muitos livros espíritas foram vendidos, né? Muitos romances, e então nós sentimos que o público estava associando a pessoa do Chico, não é, o médium, às obras que ele havia psicografado. E notamos que não havia, assim, uma movimentação, um interesse maior pelas obras básicas. Todas as livrarias que nós consultamos disseram que as obras do Chico estavam em evidência.
E nós então raciocinamos, mas por que então não fazer uma divulgação das obras básicas? Não é? Foi aí que nasceu, inspirado por esse episódio, em 71. Então planejamos em 71, não é? O programa do Chico, o Pinga Fogo, do qual ele participou, foi em julho. Já no segundo semestre de 71, planejamos a campanha e lançamos em 72, há 45 anos. E surgiu esse slogan, título, né? Comece pelo começo. Para que ao lado das obras do Chico, também as romances, poesias, crônicas, não é? Também as obras básicas pudessem ter essa evidência. 1972 surge a campanha Começar pelo Começo. Toda campanha publicitária, ela traz metas, ela traz ações. Qual é a meta? Quais foram as metas lá naquele momento, além de trazer as obras básicas, mas qual foi a proposta? O que se pensou? O que estava envolvido nesta campanha? Eu diria que sim, em termos assim de metas, não é? Que pressupõem o detalhamento do objetivo, não é? Nós não tínhamos metas numéricas, mas tínhamos metas, vamos dizer assim, subjetivas, não é? De alcançar o grande público externo e também motivar o público interno. Então, Comece pelo Começo não é uma campanha para só o meio espírita, é para o grande público, aquele que vem, que liga o televisor, ou que pelo menos ligava o televisor naquela época, o rádio, não é? E se sentisse necessidade de leitura de uma obra espírita, começasse com as obras da codificação. Ao mesmo tempo, motivar o meio espírita a se preparar também para receber esse público externo, não é? Tendo livros na livraria, tendo palestras, temas que pudessem abordar assuntos das obras básicas, para que houvesse assim uma sinergia. Não é? Ele vem buscar um conhecimento e encontra livro, encontra palestra, encontra diálogo nesse sentido. Quando a campanha chega ao grande público, né, nós partimos do pressuposto que quem está na casa espírita, ou está no centro espírita, ou tem a sua simpatia pelo espiritismo, ele tem algumas noções, ele tem algumas ideias, ou já tem dentro de si algo que o faz a estar ali. A campanha, quando ela fala para o grande público, né, quando ela fala para aquele que, por exemplo, o nosso telespectador está em casa agora, assistindo o programa, ou está nos assistindo pelo YouTube, porque acessou um meio de comunicação muito rápido. Como essa campanha, qual é a expectativa e como essa campanha pode ajudá-lo a começar pelo começo? Uma das funções da propaganda é justamente despertar a atenção, não é? E, ao despertar a atenção, estimular também que a pessoa procure fontes para que pudesse atender à sua necessidade. Então, mesmo não indo ao centro espírita, o grande público estimulado em querer conhecer o espiritismo, ele pode ir a uma livraria, não é? E agora muito mais ainda com a venda pela internet, não é? Então, isso proporciona oportunidade para o grande público. E depois, hoje, analisando a situação atual, né? Hoje nós temos, segundo o censo de 2010, nós temos um número muito interessante de 12 milhões de pessoas que não têm religião. Então, é uma grande oportunidade para que essa campanha possa estar em evidência, não é? E sensibilizar pelo menos um percentual desse universo de 12 milhões. Então, não é que nós estejamos assim, sendo indiferente a outros públicos, outros segmentos. Mas esse segmento de 12 milhões é muito interessante, né? Sem qualquer intenção proselitista, não. Mas ele está aí sem religião. Isso é bom para o mundo? Não é. Então, vamos nos colocar como uma opção.
E ao colocarmos como opção, por que não começar pelo começo? Toda campanha ela traz um apelo promocional. Sim. Na linguagem do publicitário, na linguagem de quem trabalha. Qual é esse apelo? Qual é o grande apelo promocional desta campanha Começar pelo Começo? E já emendo uma outra questão. O que esta campanha está evidenciando efetivamente nesse apelo promocional? O que ela traz para que o nosso telespectador agora comece a conhecer um pouco mais da campanha e a que ela se propõe? Sim. Uma premissa da campanha é que o Espiritismo começou com Kardec, embora esteja revivendo o cristianismo, não é? Recuperando, resgatando os ensinamentos de Jesus e dando a eles um significado mais abrangente, não é? Colocando em linguagem mais claras algumas passagens, alguns ensinamentos, não é? Começou com Kardec. Ora, é uma ordem natural, não é? Você vai estudar uma matéria, uma disciplina, você começa pelo começo, não é? Porque a possibilidade de conhecer as raízes, a origem, enfim, é muito maior, não é? Isso não quer dizer que a pessoa que começou pelos romances ou pela poesia, pelas crônicas, não é? E se melhorou dentro dessa leitura, não esteja correto. Sim, agora se ele voltar às origens do Espiritismo e conhecer essas raízes, ele vai entender melhor, não é? Então, o embasamento doutrinário, caso ele assuma uma direção num centro, caso ele assuma uma responsabilidade com um grupo de jovens, ou adultos, ou crianças, numa entidade espírita, então ele vai conhecer com mais segurança, com mais profundidade, não é? As origens e o desenvolvimento e também entender melhor a evolução do próprio movimento do qual ele participa. Agora, para o grande público, eu acho que é algo assim essencial que ele comece pelo começo, para que ele entenda o aspecto da origem, o desenvolvimento, não é? A seriedade como Kardec desenvolveu todo o processo, não é? E entender o movimento atual dos espíritas no Brasil, no mundo, enfim, na localidade onde ele está. Por que se cultua Kardec, vamos dizer assim? Porque Kardec começou, é o começo, não é? E o começo você não pode tirar da história, ele faz parte da história, como tudo começou, não é? Então, nós vamos pegar as obras, tudo, começar pelo começo. Nós estamos falando que esta campanha, ela foca 5 livros. Os 5 livros básicos. 5 livros. Então, para o nosso telespectador, se você puder brevemente dar para que ele saiba que nós fizemos uma campanha publicitária também, pelo visto até agora. Quais são esses 5 livros principais, esse contexto, para que o nosso telespectador possa acessá-lo? Você se referiu bem. Nós estamos vendendo um produto agora. Estamos falando de um produto, são 5 produtos, um conjunto, né? Então, nós começamos com o Livro dos Espíritos, não é? Que foi lançado por Kardec em 1857. Depois temos o Livro dos Médiuns, em 1861, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado por Kardec em 1864. Aí passamos para mais 2 livros, O Céu e o Inferno, não é? Lançado em 1865, e a Gênese em 1868. O Livro dos Espíritos, por sinal, neste ano comemora 160 anos, não é? Então temos aí 160 anos de doutrina. Então, conhecendo esses livros, não é? Estudando, se aprofundando, a pessoa tem um embasamento doutrinário muito seguro, concreto, não é? Então nós vamos ter orientação sobre a filosofia espírita, pelo Livro dos Espíritos, não é? O conhecimento sobre a parte científica
o livro dos médiuns, e em especial quanto à mediunidade, não é? O que é, para que serve, não é? Qual é o objetivo, por que que a pessoa é médium, não é? Quais são as suas responsabilidades morais sobre isso, não é? E vamos caminhando. Para cada livro, nós vamos tendo assim um tópico referente ao aspecto que pode ser abordado, filosófico, científico, não é? Religioso, moral, não é? Ou seja, a aplicação da moral com o Evangelho, segundo o Espiritismo, não é? Que revive os ensinamentos de Jesus, não é? Que retoma também Moisés, lá na primeira revelação, não é? Com os 10 mandamentos, depois sintetizados por Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, reduziu para 2, não é? E o Espiritismo explica isso em linhas gerais, mostrando o aspecto verdade, não é? Se Moisés deu ênfase à justiça, Jesus ao amor, o Espiritismo dá ênfase à verdade. Que verdade? Dos fatos que estão ocorrendo hoje. Não é? Qual é a finalidade da minha existência na Terra? Por que que eu vivo? Não é? Qual é a destinação dessa grande humanidade? Não é? Porquê da mediunidade? O porquê do sofrimento? Enfim, é um embasamento, que nós dizemos doutrinário, que envolve toda a problemática humana, não é? Nós espíritas, e o espiritismo se coloca também como, inclusive é um tópico do Evangelho, como consolador prometido. Como entender, como a campanha aborda também esse aspecto neste momento como tão turbulento, né? Porque a campanha ela atendeu a expectativas em 71 e ela está viva, forte, vigorosa em 2017 e estará para os próximos anos com certeza. Como entender esse lado de o consolador prometido? Porque às vezes nós espíritas recebemos e oferecemos ao grande público, ao público espírita, uma proposta consoladora, né? Sim. Que ajuda a enfrentar o cotidiano. Qual é esse aspecto de consolador prometido do espiritismo? Aí nos remonta a própria pregação de Jesus, não é? Que quando ele encarnou e ensinou aquele grande público os preceitos morais, ele não falou tudo, não é? Porque a humanidade não estava ainda preparada para receber toda aquela carga de informação, assimilar e vivenciar, não é? E ele prometeu o Consolador, não é? Quer dizer, algo que deveria eclodir mais tarde. Quando? Quando a humanidade estivesse mais preparada para isso. Então se passaram aí 18 séculos, não é? Em 1800, então eclodiu o Espiritismo, né? Mostrando assim, revelando os ensinamentos de Jesus, não é? Resgatando os seus ensinamentos e mostrando de uma maneira mais clara que a doutrina espírita ela é essencialmente consoladora, não é? Quando ela mostra a razão do sofrimento, por que a criatura sofre, por que eu, né? Por que comigo, não é? Então, ela nos mostra que é fruto daquilo que nós plantamos em existências passadas, né? E que agora estamos colhendo. Então, essa lei de causa e efeito é mostrada claramente no livro Céu e Inferno, não é? Onde os espíritos ali revelam várias situações que resultaram positivas ou negativas em função da vida presente, não é? Então, esse Consolador, ele é confirmado nos evangelhos também, quando o evangelista João cita isto no evangelho, não é? O que Jesus havia prometido. Então, nós temos assim uma doutrina realmente consoladora, não é? Ela esclarece, consola e nos dá alento, porque mostra também uma vida futura, não é? A visão da vida futura
nos dá esperança. Como é que nós poderíamos ter esperança sem perceber, sem ter consciência de que existirá um futuro? Esperança para quê? Para morrer no túmulo? Não, esperança para que nós possamos reencarnar, corrigir nossos erros e caminhar por uma linha de progresso. Não é? Então, ela é consoladora por isso, porque ela consola, dá esperança, não é? E nos anima a prosseguir. E estamos caminhando para o término do Visão Espírita, Meri. Foi possível dar uma ideia da campanha. Nós vamos pedir que você, por favor, dê uma mensagem ao nosso telespectador e junto com a sua mensagem, inclusive conhecendo toda a campanha, como nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente, podemos inclusive, quem quiser depois ter acesso e conhecer todo este trabalho, você terá acesso à campanha no site www.visãoespírita.com.br, no site www.userp.org.br ou até no nosso Facebook, no nosso site da Sociedade Espírita Allan Kardec. A campanha está disponível para caso você queira conhecê-la, entendê-la, vê-la com detalhes. Tem todo um trabalho muito bem elaborado pelo Meri e vai estar disponível a todos aqueles que queiram participar, conhecer e vir para estar numa casa espírita. Tem uma frase de Jesus muito forte, né? E essa campanha traz esse contexto, no término desta apresentação que você faz dessa campanha, uma imagem muito linda, muito alegre, muito viva, né? Eu estou falando para que você depois vá lá e conheça a imagem. Ela diz assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por favor, Meri, como explicar isto e as suas considerações aos nossos telespectadores? Nós tomamos essa liberdade de colocar no trabalho que apresentamos para a nossa União Espírita de Ribeirão Preto, não é? E justamente por isso, para que esse tema, verdade, tivesse um destaque, uma ênfase. Porque essa questão de liberdade, não é? A gente conquista pelo conhecimento, pelas reflexões, não é? E a doutrina nos leva a essas reflexões. Então tivemos essa liberdade de colocar essa frase, dando assim um desfecho para que o expositor espírita se motivasse também com relação a esse conceito. E no tocante à nossa presença aqui, nós só temos a agradecer, não é? A oportunidade de estarmos novamente no programa, trazendo essa pequena contribuição da campanha, uma campanha que nós consideramos que ela não tem fim, porque sempre as necessidades humanas nos vão levar a buscar conhecimentos em fontes com credibilidade, não é? Já consolidadas, e a doutrina oferece isso. Então, nós temos plena convicção de que ela não tem uma data para terminar, porque Espiritismo, tenha nome de Espiritismo ou não, não é? Ele vai continuar. E essas obras básicas, como diz o próprio nome, é básico, né? São obras fundamentais. Então, eu acho que é uma campanha para sempre. Agradecendo ao Meri pela presença, pelo carinho, pela dedicação, por colaborar com o Visão Espírita, por ajudar a desenvolver o Visão Espírita. Vamos sempre começar pelo começo. Até o nosso próximo Visão Espírita.